Neste vídeo, nós vamos dar início a transformações lineares planas, um conteúdo extremamente importante dentro da álgebra linear. E nós vamos aprender 4 grandes operações. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar da primeira delas, chamada de reflexão. Existem 5 modelos de reflexões. Só queria iniciar comentando que uma reflexão, ela trabalha com o efeito espelho. Ela pega um vetor e espelha dentro de um modelo de reflexão, ok? Bom, isso vai ficar mais claro conforme eu for comentando quais são os tipos de reflexões. Primeiro, é possível refletir um vetor em torno do eixo x. E como que é feita essa reflexão? O fato de nós trabalharmos com transformações lineares planas quer dizer que tudo vai acontecer em R2. Então, deixa eu já começar fazendo um desenho em R2. Então temos aqui um desenho em R2 e vou pegar um vetor qualquer em R2, ok? Lembra que um vetor é sempre descrito partindo da sua origem. Tá aqui, ó. Peguei um vetor cujas componentes são x e y. Então fiz o desenho de um vetor x e y. Se eu refletir esse vetor em torno do eixo x, e se uma reflexão é efeito espelho, o que ela faz? Ela faz o seguinte, você imagina que o eixo x é um espelho. Sendo um espelho, para onde vai o reflexo desse vetor se for espelhado no eixo x? Se aqui é um espelho, obrigatoriamente deve ser formado sempre um ângulo de 90 graus em relação ao espelho, e o espelho deste vetor será este ponto. Pode ver que a distância em relação ao x é aproximadamente a mesma. Portanto, essa seria a imagem do vetor v. E essa imagem teria quais componentes? Vamos observar? Percebe que o valor de x não alterou, mas o valor de y foi jogado lá para baixo? Então o sinal de y foi trocado. Então, dado um vetor x e y, aplicada a essa reflexão, sua imagem será o vetor de componentes x e menos y. Isso também pode ser indicado na notação matricial. Dado um vetor xy, sua imagem será... Lembro que na notação matricial, cada componente é uma equação. Então, na primeira equação, o coeficiente de x é 1 e y não aparece. Então, fica 1 e 0. Já na segunda equação, o coeficiente de x não aparece e y é menos 1. Então, fica 0 e menos 1. Isso sobre o vetor xy. Gente, essa é o primeiro modelo. Vamos para o segundo modelo? Se tem uma reflexão em torno do eixo x, então é óbvio que é possível fazer uma reflexão em torno do eixo y. Vamos lá, tudo de novo. Deixa eu fazer um desenho no plano cartesiano. Vou pegar um vetor qualquer. Eu gosto de partir do primeiro quadrante, que eu acho que fica mais legal de explicar. Esse vetor tem componentes x e y, é um vetor xy. E se a gente fizer uma reflexão cujo espelho é o eixo y, então o espelho estaria aqui, buscando um ângulo de 90 graus para descobrir para onde vai o vetor. Então você espelha, tem que manter a mesma distância, sua imagem vai ser aproximadamente essa. Esse vai ser o t de v. Note que o valor de y agora é o mesmo e o x que mudou. Então o x teve mudança de sinal. O novo vetor será o menos xy. Escrevendo a lei para resumir o que eu fiz, uma reflexão em torno do eixo y pega um vetor xy e leva no seguinte endereço, o endereço menos x e y. Notaram uma coisa interessante? A reflexão em torno do eixo x, o x não sai do lugar. Em torno do eixo y, o y não sai do lugar, mas a outra componente tem sinal invertido. Na forma matricial, teríamos a seguinte notação. Primeira componente, primeira linha, o coeficiente de x é menos 1 e o y não aparece na primeira componente.
Agora temos a segunda componente, que é a segunda linha. O x não aparece e o y aparece com coeficiente 1. Tanto é certo que se você multiplicar essa matriz por essa, vai dar exatamente o vetor menos x e y. Terceira operação, é possível também fazer uma reflexão em torno da origem. A origem mesmo, o ponto 0, 0. Eu vou mostrar como ficaria. Está aqui o plano cartesiano. Vou pegar um vetor qualquer, vamos supor esse vetor aqui. Não sei os seus valores, por isso que eu escrevo xy. Se eu fizer uma reflexão exatamente nesse ponto, o reflexo obrigatoriamente vai ser o seu oposto. O vetor obrigatoriamente virá para cá. Ó. Nós teríamos aqui a imagem desse vetor, cujas componentes seria, note que o sinal de x foi alterado, tá vendo? Daqui foi para cá, teríamos menos x, e o de y também foi alterado, que veio para baixo. Então a imagem seria menos x menos y. A lei associada pega um vetor xy e leva no seguinte endereço, menos x menos y. Menos x menos y. Opa! Ou na notação matricial, xy, matriz, o coeficiente de x é menos 1 e o y não tem, ficando então menos 1 e 0. De y, o coeficiente de x não tem e de y é menos 1. Essa é a segunda componente. Bom, não acabou ainda não, porque existem 5 modelos de reflexão, faltam 2. O próximo é em torno da bissetriz, que é uma reta, vou escrever da reta bissetriz, dos quadrantes ímpares. Dos quadrantes ímpares. Quem é a bissetriz dos quadrantes ímpares? Vamos recordar lá do ensino médio? A bissetriz dos quadrantes ímpares é a equação de reta y igual a x. Vamos visualizar isso? Vamos lá. Aqui nós temos o plano cartesiano, xy. Vamos pegar e desenhar primeiro essa reta. Eu vou fazer ela de preto. Essa é a reta bissetriz, gente. Bissetriz significa que corta o ângulo em 2 ângulos iguais. Por isso que o que você caminhar em x é exatamente o mesmo valor de caminhar em y. Por isso, bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta y igual a x. Vamos pegar um vetor qualquer? Vou pegar esse vetor daqui, de componentes x e y. Se eu refletir em torno dessa reta, para onde que ele vai? Lembre-se que a gente tem que sempre buscar um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus para esse vetor seria a projeção aqui. E a sua imagem estaria aqui. Tá vendo? A distância em relação à reta tem que ser a mesma. Essa é a sua imagem, o chamado t de v. Bom, o que eu posso falar sobre o valor das suas componentes? Dá para ver que o x mudou drasticamente. Mas essa medida de x seria exatamente essa medida do y. Até porque, se o y é igual a x, o x se transforma em y e o y se transforma em x. Então, essa medida é o valor de y e essa medida é o valor de x. Bom, deu para visualizar? Mais ou menos, né? Aqui eu vou escrever a lei. Ó. Pega um vetor xy e fica... O seu endereço é invertido, yx. Então, essa operação tem o poder de mudar a posição das duas coordenadas. Elas passam a ter valores contrários. Se é um vetor 1, 2, sua imagem é o 2, 1. Tudo isso porque você espelhou de modo que o y fique igual ao x. Está vendo que o y fica o x e o x fica igual ao y? E a última reta, já devem estar imaginando, né? Se existe a bissetriz dos quadrantes ímpares, então também é possível em torno da reta bissetriz dos quadrantes pares. É possível fazer dela também. Quem é a bissetriz dos quadrantes pares? É y igual a x. Só que no segundo e no quarto quadrante os sinais são contrários. Por isso y igual a menos x.
Deixa eu apresentar agora essa operação para vocês. Vou desenhar aqui o plano cartesiano. Vou desenhar a bissetriz dos quadrantes ímpares, ou pares, perdão, que é o segundo e o quarto quadrante, e dividem o ângulo ao meio. Então tem que ser uma reta certinha, dividindo aqui em duas partes iguais. Essa é a reta y igual a menos x. Vou pegar um vetor qualquer, deixa eu pegar esse vetor aqui. Essa aqui para desenhar é um pouquinho mais difícil. Essas são as componentes originais do vetor xy. Para eu fazer essa reflexão, lembre-se sempre de buscar o ângulo de 90 graus. Cadê? Gente, o ângulo de 90 graus não é aqui. Aqui dá bem menos que 90 graus, hein? O ângulo de 90 graus aqui, pelo meu desenho, eu arrisco que vai ser aqui. Então, seu rebatimento mesmo, a distância, ele tem que andar esse valor e mais um pouco. Então, ele vai andar até aqui e mais um pouquinho. Então, vai ser mais ou menos aqui, hein? Aqui deve ser sua imagem. Mas como o vetor é sempre representado partindo da origem, então a imagem está aqui, ó. Esse seria o nosso T de V. E suas componentes? Bom, o próprio nome está dizendo, o y vira o x com sinal negativo, então se eu isolar o x nessa reta, jogar o menos x para cá, o y iria para lá negativo. Então o x se transforma no y com sinal negativo e o y se transforma no x com sinal negativo, ok? Então quem é a imagem do vetor xy? O x vira menos y e o y vira menos x. Bom, vamos visualizar isso? Quer dizer que essa medida aqui se transforma nessa medida, só que aqui com sinal positivo e aqui sinal negativo. E essa medida do y vira essa medida do x aqui, só que com sinais negativos. Opa, faltou a notação matricial, hein? Das duas bissetrizes. Deixa eu fazer agora, então. Vamos lá. O coeficiente de x não tem x na primeira componente, e o coeficiente de y é 1. Já de x é 1 e de y é 0 na segunda componente. E por fim, pega um vetor na notação matricial xy e leva na seguinte matriz. Não tem x e o y é menos 1. Segunda linha, segunda componente. De x é menos 1 e de y vale 0. Aplicada sobre um vetor xy. Temos aqui, então, as 5 operações de reflexão em torno do eixo x, do eixo y, da origem, da reta bissetriz e da bissetriz dos quadrantes pares. Em torno do eixo x, o que está em cima vem para baixo. Se o vetor estivesse embaixo, iria para cima. Do eixo y, que está na direita, vem para a esquerda. Se estivesse na esquerda, viria para a direita. Da origem, muda o seu sentido. De primeiro vira terceiro quadrante, ou vice-versa. Do segundo vira o quarto, ou vice-versa. Em torno da reta bissetriz, o espelho é essa reta. Então o vetor, se está embaixo da reta, vai para cima dela. Se está em cima da reta, vai para baixo dela e vice-versa. Essa é a nossa primeira operação.